Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaif, eu sou médico, especialista em clínica médica e trabalho com relacionamentos abusivos. Nesse vídeo nós vamos falar se existe narcisismo saudável. E eu quero abordar uma questão que existe há muito tempo, mais de 100 anos, remontando lá ao tempo de Freud e alguns de seus contemporâneos, quando eles começaram a falar sobre o narcisismo e sobre o impacto na personalidade da pessoa, dos seres humanos. E a questão que a gente tem aqui é o seguinte: existe narcisismo saudável? Alguns indivíduos eles vão argumentar e dizer, existe sim um narcisismo saudável. E ele se refere a pessoas que têm autoconfiança, têm autoestima, amor próprio, como evidência disso. Agora, indivíduos dessa natureza podem ser assertivos e orgulhosos das realizações que eles possuem. E minha resposta a isso é porque a gente não deve deixar esses ingredientes serem autônomos, e não vou vincular isso aqui ao narcisismo. Eu estou na categoria das pessoas que não acham que o narcisismo em si seja alguma coisa saudável. E então, quando falamos sobre esses tipos de ingredientes que eu mencionei, esses ingredientes autônomos, que são pseudo-ingredientes, eles são partes do seu falso eu, que os narcisistas estão tentando retratar, porque eles sabem que isso pode ser algo que vai trazer uma certa adulação a eles e toda a coordenação com outros indivíduos que eles desejam, inclusive. Então vamos ter em mente aqui que nossa compreensão do narcisismo remonta àquela história profunda sobre o Narciso, que está lá na floresta e chega no lago, está se refrescando, ele vê o próprio reflexo na água e ele fica tão apaixonado que ele vai lá, fica aproximando da água e se afoga, O que ele mesmo vê, que ele não pode se afastar, ele vai se tornando ali apaixonado por ele, e todas as outras pessoas, eventos, circunstâncias vão tornando sem sentido nenhum. E assim, em virtude dessa história, a gente está começando a entender o narcisismo. É isso, é uma sensação de quê? Grandiosidade, uma sensação de estar totalmente apaixonado por si mesmo, na medida em que você tem nenhuma empatia particular por mais ninguém. Então isso configura todos os tipos de outras características, sendo esse o ponto de partida. Você sabe que já isso aqui não é saudável. Não é saudável. Agora, como eu disse, estamos evoluindo em nossa compreensão sobre o narcisismo. Então eu sou uma dessas pessoas que vai dizer, se uma pessoa tem amor próprio, isso não é narcisismo saudável. É uma boa alternativa ao narcisismo. Pelo contrário, se você é uma pessoa que quer se defender e dizer, que não, eu sou assim, é nisso que eu acredito, vamos dizer que você tem aí essa sua assertividade, seu limite. Isso não é narcisismo saudável. Isso faz parte da sua tentativa de manter uma sensação de bem-estar na sua vida pessoal. E então, quando o narcisista ele vem até você, ele parece ter esse amor próprio, queremos a gente colocar ele nesse contexto do amor próprio. Isso é real, ou é algum tipo de compensação falsa, para sentimentos mais profundos, dessa insegurança, dessa inadequação do narcisista. E aí, novamente, a minha mente ela vai se inclinar, Se você quiser pensar diferente do que eu estou falando aqui, tudo bem. Mas o que eu penso, Quando eu penso no narcisismo, existem vários ingredientes que entram aqui nesse jogo, Primeiro, quando a gente fala de narcisismo, a gente está falando de alguém que tem um nível muito baixo de autorreflexão. Já pensou nisso? Eles não são perspicazes sobre quem são e basicamente eles permitem que seus desejos imediatos, impulsos, preferências simplesmente vão ali junto com eles em tudo, porque não tem esse sistema de filtro, não tem filtro interno no narcisista. Quando eu falo sobre o narcisismo, estou falando de pessoas que têm pavor a uma rejeição. Quando chega alguém e diz que não vê dessa forma, isso incomoda o narcisista, Quando eu estou falando sobre o narcisismo, eu estou falando de indivíduos que não assumem a responsabilidade pelas coisas que estão erradas em suas vidas. Eles são transferidores de culpa, pois sempre que algo acontece que eles não se importam ou que eles não querem estar se envolvendo ali imediatamente, eles começam a procurar e transferir culpa. E assim eles continuam a projetar nos outros as dificuldades com as quais eles mesmos não conseguem lidar. E além disso, quando a gente fala de narcisismo, eu estou me referindo a pessoas que têm uma necessidade muito alta de controle. Lembre-se que se você é um tipo de pessoa autoabsorvida e auto-impressionada e não tem empatia com outras pessoas, a implicação eu preciso que você saiba o que deve pensar, que é obrigar as outras pessoas a pensarem como você. Portanto, não há nada de saudável em querer controlar os outros. Você está tirando o privilégio dessas pessoas de escolher o que elas querem. Mas é disso que se trata o narcisismo. Os narcisistas eles querem esvaziar você de quem você é e quer preencher com eles mesmos. E quando eu falo de narcisismo, eu falo de soberba. E a propósito, isso está sendo profundamente arraigado. Os narcisistas eles devem estar na posição de favoritismo. Eles se consideram melhores ou superiores. Se as coisas não saem do jeito que eles querem, é porque os outros não perceberam o quanto que eles mesmos são importantes, são necessários. E além disso, podemos dizer que o narcisismo envolve uma vontade de manipular e explorar os outros indivíduos.
como se você tivesse opiniões ou preferências, prioridades, interpretações que não são as mesmas que as deles. E eles farão tudo que eles puderem para tentar puxar você para o ritmo deles e fazer com que você tenha opiniões e preferências que eles querem que você tenha. E claro, querem estar na liderança das suas prioridades. Então eles estão dispostos a manipular e colocar culpa e vergonha em todos os indivíduos para atingir esse objetivo. E além disso, o pavor narcisista, né, sentindo-se diminuído, quando eles sentirem que foram diminuídos por outra pessoa, eles vão colocar o problema em você. Eles são altamente defensivos, eles não aceitam críticas. Em vez disso, eles vão levantar muros de defesa, vão justificar quem eles são, eles vão empurrar isso tudo de volta para você. E eu falo que isso aí é uma comunicação bumerangue, que vai e volta. Então os narcisistas, eles falham em abraçar a totalidade de quem eles são. Eles querem que você veja as coisas sobre eles, que são legais, que são pessoas boas, para que possam parecer ter uma autoestima e um amor próprio. Mas na verdade os narcisistas, eles têm uma autoaversão. Isso é importante para você reconhecer. Quando falamos sobre autoaversão, estamos dizendo que basicamente eles estão comprometidos com a noção de que eu só quero que você veja as coisas boas que eu tenho aqui. Porque se você vier as partes ruins que eu tenho, não vai funcionar bem para mim. Você vai poder ver quem realmente eu sou. Então eles não querem que você veja esse lado miserável deles. Quando eu olho no íntimo, quando eu considero o termo narcisismo, há momentos em que essa pessoa pode parecer ter amor próprio. Sim, é possível que essa pessoa pareça confiante ou assertiva, só que esse tipo de ingrediente vem de um contexto de insegurança, medo e um profundo pavor da sua própria inadequação, falta de conexão com outras pessoas, porque o ponto principal da nossa definição para os narcisistas é ser tão apaixonado por si mesmos que os outros indivíduos não levam em consideração. Pessoas saudáveis consideram quem são e têm um amor próprio no contexto de seus relacionamentos com outros indivíduos. Eu quero me amar, que isso me permite te amar melhor. É assim que pessoas saudáveis pensam. E porque eu me amo, eu sei que você teria uma necessidade semelhante. Eu quero ajudar você a encontrar o seu senso de autoconfiança e amor. E assim, quando você tem um estilo de vida saudável, você tem mutualidade, você tem consideração e respeito mútuos. E há um sentido que diz que estamos todos juntos nisso. O narcisismo não vai nessa direção. Então, quando alguém diz assim, eu realmente acho que uma pessoa precisa ter um narcisismo saudável, cara, eu ouço isso insinuando, uma insinuação, né, de que ter amor próprio e assertividade bate muito bem com essa história aqui. Quando eu sou assertivo, quando eu tenho confiança, né, por que eu vou confundir isso aqui? Né? Por que não chamamos assim e vamos confundir a parte saudável da coisa? A maneira como eu vejo é que cada um de nós é chamado de uma natureza dual aqui, né? Há um lado nosso que é capaz de fazer um grande bem. Existe um lado nosso que é capaz de fazer coisas não tão boas, né? Até coisas más. E às vezes a gente tem o que eu chamo de maldade em pequenas doses. E assim, cada um de nós tem os dois lados dessa personalidade. Todo mundo tem isso. O narcisismo é o ponto inicial de tantas características negativas, e o verdadeiro amor próprio e a verdadeira autoconfiança são o ponto inicial de muitos ingredientes saudáveis, não de ingredientes ruins como o narcisista tem. E há muitas tangentes que podem sair em qualquer direção aqui se eu falar dessa forma, narcisismo saudável. Então eu espero que isso lhe dê algumas coisas para pensar. Quando você ouvir dizer assim, né? Precisamos ter um narcisismo saudável. Um saudável a gente precisa de ter, o narcisismo não. Eu simplesmente não vejo isso como algo que beneficie o bem de todos os indivíduos. Portanto, a autoabsorção acompanhada de empatia, por mim, ela pertence a uma característica de disfunção. Quando eu penso em um narcisista, eu penso em alguém que tem um desequilíbrio na sua vida. Penso em alguém que carece de uma verdadeira integridade. Penso em alguém que não entendeu absolutamente o conceito de amor. É isso que eu penso. E são muitas ramificações diferentes. O narcisismo é um grande espectro. Então, como eu disse, se você não concorda comigo, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Mas esses são os meus pensamentos. Espero que isso te dê algumas coisas para pensar e considerar o que você está tendo aí, se referindo a esse termo de narcisismo saudável. Narcisismo não é apenas um nome feio que podemos chamar alguém porque discorda da gente, né? Você é um narcisista, está discordando de mim. Mas é um padrão de vida, e aquele que pode levar um indivíduo a uma direção muito errada. Espero que aqui no time das pessoas saudáveis, né, a gente possa defender a dignidade, respeito e civilidade, e dê sim, né, esses ingredientes a si mesmo, para que você possa e tenha algo para passar de bom para as pessoas. Espero que os vídeos como esse eles possam te dar um bom material para reflexão. E se você ainda não fez, né, por favor, clica aqui no botão de inscrição do meu canal, e você vai poder fazer também outra reflexão. Uma pessoa pode ser narcisista e saudável ao mesmo
mesmo tempo? E minha resposta para isso é não. Se alguém quiser fazer um discurso, né, em outra direção, estranho, né? Espero aqui que no lado saudável do mundo a gente possa defender a paz interior, é isso que a gente tem para dar. E eu queria te apresentar o meu material. Você não deixar de conhecer o método Quebrando as Algemas no site www.quebrandoasalgemas.com.br, que é um método em videoaulas que eu te ensino passo a passo a lidar com essa pessoa, a superar uma relação como essa, recuperar sua identidade, tratar a dependência emocional e a conhecer todas as nuances do narcisismo. Esse curso hoje já tem mais de 450 alunos, muitas pessoas satisfeitas, uma ampla gama de depoimentos lá no meu canal do Instagram. E se você quiser conhecer mais, entra no site. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado por mais esse vídeo, por você me acompanhar até o final. Eu fico muito satisfeito que esses vídeos possam chegar a vários locais no Brasil e no exterior. Até o próximo vídeo e curta aqui o meu canal.